Senhor. Os irmãos poderem sentar, adorando e glorificando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quero neste momento convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Enquanto os irmãos procuram, quero aproveitar para dizer aos irmãos que eu estou muito feliz de poder adorar e glorificar o nome do Senhor. Quero também aproveitar e parabenizar o meu irmão João Vitor por ter pregado na semana passada e agradecer ao pastor pela oportunidade. Que Deus abençoe. Irmãos, quando eu estava orando ali, eu pedi a Deus uma palavra e durante a oração o Senhor colocou no meu coração esse texto e no meu coração ele permaneceu. E é o texto bíblico o qual eu quero compartilhar com os irmãos. A Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 6, fala desta forma: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Não preciso nem dizer, irmãos, que o coração está bastante alegre, batendo de forma rápida, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quando eu estava ali meditando na palavra de Deus, eu vi aqui que o profeta de Deus aqui, o qual o Senhor colocou no meu coração para ler, para meditar, é o profeta que profetiza a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz no capítulo 7, verso 14: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus cumpre-se quando em Belém o Senhor visita aquela cidade e encontra ali uma serva fiel. Louvado seja Deus. E ali se utiliza dela para trazer o Senhor Jesus à terra. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui a palavra de Deus, ela fala neste capítulo aqui de pelo menos 5 personagens, 5 pessoas. Aqui nós vemos o profeta, vemos o rei Uzias. Esta palavra fala do Senhor, fala dos serafins e ela também fala da Trindade. Louvado seja Deus. Mas aqui, irmãos, eu quero meditar na palavra de Deus e não tem como falar
começar a ministração dessa palavra sem antes falar do rei Uzias, louvado seja Deus, porque a palavra de Deus fala que em Gênesis, no capítulo 12, o Senhor faz uma promessa para Abraão, dizendo que faria dele uma grande nação, louvado seja Deus. E o verso 2 do capítulo 12 de Gênesis diz que Deus olha para Abraão e diz: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E a palavra de Deus fala que: e farei de ti, Abraão, uma grande nação, louvado seja Deus, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, louvado seja Deus. E ali, irmãos, a palavra de Deus faz esta promessa para Abraão. Porém, irmãos, a esposa de Abraão era estéril, louvado seja Deus, mas Deus, Ele é poderoso para fazer estéril ter filho, louvado seja Deus. E ali, irmãos, no capítulo 18, no verso 10 de Gênesis, a palavra de Deus fala que Sara, ela era estéril, louvado seja Deus. E ali o Senhor visita a sua filha, no verso 10, fala assim a palavra de Deus, louvado seja Deus. E Deus visita ali a Sara e faz-lhe uma promessa. No capítulo 18, verso 10, a palavra de Deus fala dessa maneira aqui, a qual eu ler para os irmãos. A palavra de Deus diz: certamente, Sara, tornarei a ti por este tempo da vida, e você terá um filho, louvado seja Deus. E ali, irmãos, a palavra de Deus fala que Abraão e Sara, eles já eram velhos, louvado seja Deus, e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, e Sara riu-se consigo, louvado seja Deus. Mas ali o Senhor fala no verso de número 14: haveria alguma coisa difícil ao Senhor, louvado seja Deus. E Deus cumpre a sua promessa quando Abraão, ele teve o seu filho Isaque, que posteriormente teve Jacó e os seus filhos, formando ali, irmãos, a nação de Israel, as 12 tribos. Nós vimos pela palavra de Deus, irmãos, que o povo de Deus, ele passa pelo Egito na presença de Deus, dirigido pelo seu servo Moisés, conforme relata o livro de Êxodo. Passa pelo período dos juízes e dos reis, como nós já lemos aqui, louvado seja Deus. Porém, irmãos, no livro de 1 Reis, capítulo 11, 43, após a morte de Salomão, louvado seja Deus, a nação de Israel, ela se divide em dois reinos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era chamado de Israel, a capital Samaria, e o reino do sul era Judá e a capital Jerusalém. E é aqui, irmãos, que começa a mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração. Aqui fala, irmãos, do rei Uzias. O rei Uzias, ele era rei em Judá, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, no capítulo 26 de 2 Crônicas, a palavra de Deus vai falar exatamente desse reino, porque Uzias, irmãos, ele reinava ali em Israel. E aqui, irmãos, no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, o versículo 4, a palavra de Deus vai falar que este rei, ele era reto, louvado seja Deus, aos olhos do Senhor, louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus fala no verso seguinte, que ele buscava ao Senhor, louvado seja Deus, e ele era sábio em visões. E logo em seguida diz que enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, eu quero repetir novamente aqui, e no
nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, louvado seja Deus. E eu quero falar, irmãos, que prosperar não é somente ganhar muito dinheiro, porque de que adianta ter muito dinheiro e estar doente, louvado seja Deus. E a palavra de Deus fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. No capítulo 5 de Marcos, a palavra de Deus fala que e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito dos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, prosperar não é somente muito dinheiro no bolso, mas também com certeza é saúde. Louvado seja Deus. Portanto, meu irmão, se você está aqui, glorifique ao nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero destacar também, irmãos, que ser próspero ou prosperar também pode não significar muito se a sua família estiver dividida ou os seus filhos no caminho mau. Mas a palavra de Deus fala que a sua família é bênção de Deus. Você e sua família servirão ao Senhor, louvado seja Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, louvado seja Deus. Como diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, nós vemos que este rei, ele prosperava. Enquanto ele estava na presença de Deus, ele prosperava, louvado seja Deus. Aleluia. E quantas das vezes, irmãos, nós iniciamos o desfrute de uma bênção e logo nos engrandecemos e voltamos para onde nós estávamos. Mas nessa noite, em nome de Jesus, continue buscando ao Senhor, porque certamente você vai prosperar. Louvado seja Deus. E continuando aqui, irmãos, meditando sobre a vida do rei Uzias, a palavra de Deus fala que ele era um homem que tinha um exército de 3.500 soldados e 2.600 chefes. No verso 14 de 2 Crônicas 26 diz que ele tinha escudos, tinha lanças e capacetes, couraças, arcos, e aqui diz a Bíblia que tinha até fundas para atirar pedras. Era certamente um homem muito preparado humanamente falando, louvado seja Deus. Mas infelizmente, irmãos, a palavra de Deus fala que ele se engrandeceu, louvado seja Deus. Ele se exaltou, irmãos. Ele começou a confiar nos seus cavaleiros, nos seus soldados, nas suas armas, louvado seja Deus. Ele havia conquistado muitas vitórias. A palavra de Deus chega a dizer que ele ficou famoso no Egito, louvado seja Deus. Mas aqui, irmãos, no verso 16, diz a Bíblia que, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar do Senhor. Porém a Bíblia diz, irmãos, que o sacerdote Azarias, ele entrou após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor, para resistir e impedir o rei de cometer aquela loucura. Para os irmãos entenderem o que isso significa, era como se o prefeito desta cidade entrasse por essas portas e quisesse dirigir o culto, louvado seja Deus. Foi exatamente
o que o rei Uzias queria fazer. Ele queria tomar o lugar do sacerdote e oferecer o incenso, oferecer o sacrifício, louvado seja Deus. E aqui, irmão, diz a Bíblia que os sacerdotes e os seus auxiliares tentaram impedir o rei Uzias de cometer esta loucura. Mas infelizmente o verso 19 diz que Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante o Senhor, louvado seja Deus. Aleluia. E o sumo sacerdote olhou para ele, como também todos os sacerdotes, que já estava leproso, louvado seja Deus, e logo o lançaram fora, louvado seja Deus. Ele não podia, irmãos, oferecer o incenso nem o sacrifício, porque isto era apenas atividade, cargo apenas do sacerdote, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele se exaltou, louvado seja Deus. E a palavra de Deus fala em Mateus 23:12, que qualquer que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado, louvado seja Deus. Então nessa noite, em nome de Jesus, comece a se humilhar, porque a sua vitória se aproxima, louvado seja Deus. A palavra de Deus também fala no livro de Tiago, capítulo 4, verso 10, humilhai-vos perante o Senhor, louvado seja Deus. Não é humilhai-vos perante o prefeito, não é humilhai-vos perante a quem quer que seja, mas é humilhai-vos perante o Senhor, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. O livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, louvado seja Deus. Se a sua dificuldade ela está lhe afligindo, continue se humilhando, porque aqui a Bíblia diz que a mão de Deus ela é potente. Glória a Deus, louvado seja Deus. Não é uma mão qualquer, mas é a potente mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas infelizmente, irmãos, Uzias morreu. E é nesse ano que o Senhor se revela para Isaías, louvado seja Deus. Eu creio, irmãos, eu meditando na palavra de Deus, eu não encontrei nenhuma referência dizendo se Isaías estava presente quando este rei tentou cometer esta loucura, quando este rei tentou fazer o que não devia, quando este rei foi atacado pela lepra. Porém, com toda certeza, irmãos, Isaías sabia dessa história, porque aqui no verso 22 de 2 Crônicas diz que quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amon, os escreveu, louvado seja Deus. Aqui, irmãos, mostra que Isaías, ele teve uma visão, louvado seja Deus. Ele teve uma visão da glória de Deus. Mas eu creio, irmãos, que ele não viu a Deus, porque Deus não pode ser visto por ninguém. A Bíblia diz que no livro do Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, a palavra de Deus diz que Jesus afirmou que Deus nunca foi, João afirmou que Deus nunca foi visto por alguém, louvado seja Deus, mas o Senhor Jesus que está com ele o revelou para nós, louvado seja Deus. A palavra de Deus fala que Moisés pediu, orou para que Deus lhe mostrasse a sua glória, e a palavra de Deus fala em Êxodo 33:20, louvado seja Deus. Deus diz para Moisés: olha, Moisés, não poderás ver a minha face, porque nenhum homem verá a minha face e viverá. Portanto, Isaías teve uma visão da glória
da majestade e da santidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala aqui que os serafins, eles tinham 6 asas, irmãos. Observe, irmãos, que com 2 era para cobrir o rosto, com 2 era para cobrir os pés, e com 2 era para voar. E eles clamavam uns para os outros, louvado seja Deus, a exclamação: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala, irmãos, que quando Isaías, ele viu a glória de Deus, ele viu a sua santidade, ele reconheceu que ele era pecador. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o ponto. Ele reconheceu que era pecador. Louvado seja Deus. Primeiramente, ele reconheceu que era pecador. Ele diz: ai de mim que vou perecendo. Louvado seja Deus. Porque eu sou um homem de lábios impuros, louvado seja Deus. Aleluia. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, louvado seja Deus. Portanto, meus irmãos, ele reconheceu que era pecador. E nesse momento, irmãos, a palavra de Deus fala que ele foi purificado, louvado seja Deus. Da mesma forma, irmãos, o Senhor Jesus nos purifica de todo pecado, louvado seja Deus. A Bíblia diz no livro, na epístola de 1 João, capítulo 1, verso 8, que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, louvado seja Deus, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não sei o que tem impedido sua oração, mas nessa noite, se você confessar a Ele, Ele purifica, louvado seja Deus. Ele purifica a sua consciência, Ele purifica o seu coração, e a sua oração, com toda certeza, não será impedida. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja Deus. E aqui, irmãos, o final do texto também é maravilhoso. Mas para finalizar, eu quero ler mais um versículo. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, louvado seja Deus. A palavra de Deus fala que Isaías teve a visão da glória, da majestade e da santidade de Deus. E ali, irmãos, após ele ser purificado, ele se tornou, ele foi apto a ser um profeta, um mensageiro de Deus. Louvado seja Deus. Como se diz na nossa igreja, ele passou pelo fogo. Aleluia, glória. E aqui, irmãos, para finalizar, epístola de Pedro, capítulo 1, verso 15, diz desta forma: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Louvado seja Deus. E ser santo, irmãos, o que é ser santo? Certamente ser santo é afastar-se do pecado. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir que os irmãos se ponham de pé e nós vamos orar. Eu creio, irmãos, que assim como Deus purificou o seu servo quando ele reconheceu a sua transgressão, a sua iniquidade, eu creio que se você no seu coração, você reconhecer da mesma forma, lá no seu íntimo, lá mesmo onde está o mais profundo dos segredos do seu
seu coração, Deus ele pode estender a sua mão de graça, de misericórdia e lhe conceder a restauração. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aqueles que se desejar e quiser vir à frente, se aproxime. Em nome de Jesus nós vamos orar, porque a palavra de Deus ela foi ministrada, a palavra de Deus ela foi entregue e ela não volta vazia. Louvado seja Deus. Ainda que a palavra de Deus encontre o coração de apenas uma pessoa, ela produziu efeito. Louvado seja Deus. Que ela prometeu produzir. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Glória a Deus. Pastor pede que perguntemos à igreja se há alguém em nosso meio que se encontra, quem sabe, afastado dos caminhos do Senhor, ou quem sabe ainda não tenha tido um encontro com este Deus. Louvado seja Deus. Eu quero dizer nessa noite que o Senhor ele está à sua disposição. Glória a Deus. As portas da graça de Deus elas estão abertas para te alcançar, para te abraçar, para te restaurar, para te conceder a salvação. Louvado seja Deus. Se alguém entre nós que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, se aproxime e nós vamos orar. Louvado seja Deus. Se não tem, que Deus abençoe. Nós vamos orar. E eu creio, irmãos, que o Senhor vai estender as mãos e vai lhe conceder a purificação a qual você e eu nós carecemos. Em nome de Jesus Cristo, curve a sua cabeça e ore. Deus querido, santo e todo-poderoso, a tua palavra, Senhor Deus, ela foi ministrada, a tua palavra ela foi entregue. Em nome de Jesus Cristo eu peço agora, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, ó Deus querido, que o Senhor venha remover, ó Pai querido, toda e qualquer acusação contra os teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, concede agora, ó Deus querido, um alívio para este coração, Pai querido. O pecado, o nosso pecado não pode ser maior, Pai querido, do que o teu sacrifício, Senhor, do que a tua morte e ressurreição, ó Jesus. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que as tuas mãos sejam sobre cada um de nós e que possamos, Senhor Deus, desfrutar da tua presença, que possamos desfrutar, ó Pai querido, da paz que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus Cristo eu profetizo que a paz do Senhor, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sobre nós e todos que crediz. Amém. Eu agradeço, irmãos, a oportunidade em nome de Jesus.